Boa tarde a todos. Meu nome é Célia Lanza, eu sou da Faculdade de Odontologia da UFMG e vou apresentar o trabalho que a gente tem realizado aqui num grupo, juntamente com esses demais autores, que é o uso do sequenciamento do exoma e bioinformática no estudo da mielogênese imperfeita. A mielogênese imperfeita, ela é uma condição, é uma normalidade genética, que provoca um impacto muito grande na vida das pessoas, pela estética, pela dificuldade da mastigação, da fonética, do relacionamento social, e ela tem a característica de provocar alterações significativas no esmalte dos dentes, tanto qualitativas quanto quantitativas. E de uma variabilidade muito grande fenotípica. Então, só para vocês acompanharem que a gente tem 4 casos diferentes, né? 4 casos clínicos de amealogênese imperfeita, que trazem essa característica fenotípica individual de cada um. E exatamente por isso ela é muito difícil de ser tratada, né? E os materiais restauradores que a gente tem pouca durabilidade, né? Num tecido que a gente desconhece, né? A variabilidade que ele traz. Então, dessa forma, essa doença ela tem uma etiologia complexa, né? Essa etiologia complexa vem muito dos inúmeros fatores que podem estar ligados à sua ocorrência, como, por exemplo, durante a vida, né, do ciclo de vida do ameloblasto, que é a célula que sintetiza o esmalte dentário, ele tem um metabolismo muito intenso e que sofre a influência de diversos fatores de crescimento, de fatores enzimáticos, de proteínas. Então, o ameloblasto é considerado uma célula de um metabolismo muito sofisticado, passa por 7 estágios funcionais, desde a sua diferenciação, aí ele se polariza, ele começa a produzir a matriz, ele secreta essa matriz para fora do núcleo, ele participa da mineralização dessa matriz, uma mineralização inicial, uma mineralização final, e no fim ele ainda é o tecido que ajuda, ele ainda faz parte do tecido que protege aquele esmalte de reabsorção enquanto o dente está dentro do osso. Então, assim, estudos voltados, né, para a biologia molecular e genética têm mostrado que esses defeitos hereditários, eles são muito impactados por funções proteicas. 30% já foi demonstrado que é da matriz extracelular em enzimas, 20% de proteínas reguladoras, 14% de transmembranas, ou seja, isso traz uma variabilidade genética também, né? Não só fenotípica, como ele se apresenta, mas uma variabilidade genética também. Exatamente por isso, né, a gente resolveu desenvolver uma pesquisa multidisciplinar na tentativa de ampliar a compreensão das bases moleculares da amelogênese imperfeita, buscando um potencial translacional para melhorar os cuidados clínicos das pessoas que têm essa condição. Essa pesquisa é desenvolvida com a odontologia, junto com a genética molecular e humana e com a bioinformática. Faz parte dessa metodologia a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, a descrição do fenótipo e da história familiar das famílias, de cada grupo participante, a obtenção do DNA a partir de amostras de sangue e o sequenciamento do exoma a partir desse DNA com a análise das variantes genéticas. Então, participaram 26 membros de 6 famílias brasileiras que são assistidas num projeto de extensão universitário voltado para defeitos da odontogênese, né, na Faculdade de Odontologia da UFMG. Para a descrição do fenótipo e história familiar, foi usado a construção de um heredograma a partir de relatos das pessoas participantes de seus familiares, com identificação dos pais, avós paternos, maternos, todos os familiares que a gente conseguiu informações. Além do nome completo, o grau de parentesco, se há consanguinidade, o local de nascimento e se a pessoa tinha alteração dentária.
É de caráter sigiloso, né? As pessoas foram entrevistadas em uma sala privativa, respeitando naturalmente, né, a confiança da pessoa nas informações e utilizando símbolos internacionais, conforme a citação de Bennett, de 2008. Para a obtenção do DNA e sequenciamento do exoma completo, o sequenciamento completo do exoma, foram obtidos amostras de sangue, de 5 ml de sangue de cada participante e seus pais. A partir desse sangue, utilizando um kit de extração genômica específico para o sangue, foi feita a obtenção do DNA. Esse DNA passou por uma mensuração de qualidade e integridade, né, através do nanodrop e do gel de agarose 1%. Aqui a gente ilustra as bandas, né, mostrando que o DNA está robusto, que o DNA está forte, e esse DNA pode ser sequenciado. Então, o sequenciamento do exoma vem numa etapa posterior, onde se gera um número médio de 50 mil variantes por indivíduo, né? E essas variantes que são aquelas que fazem o diferencial desse indivíduo com o outro. Depois dessas variantes, né, esses dados brutos gerados, entra-se num fluxo de análises por bioinformática, né, com combinações de algoritmos, softwares e múltiplos processadores, no objetivo de encontrar aquela variante, né, que seja a responsável pela doença. Então, essa é uma parte bastante complexa, né, e tem mostrado o emprego da bioinformática em diversos setores. Nos resultados preliminares, nessa primeira parte sobre o heredograma, a gente identificou que a mielogênese imperfeita possui diferentes padrões de herança. Pode ser autossômico dominante, recessivo ou ligado ao X. Duas das famílias que estão participando na pesquisa apresentaram consanguinidade, né, que é demonstrado aqui nesse primeiro heredograma por essas duas barras paralelas. Nós tivemos aqui dois grandes desafios. As famílias não têm muitas informações sobre seus membros, muitos nem têm contato com seus membros, às vezes não têm contato com as famílias paternas, então foi um grande dificultador obter as informações familiares. E vários membros usando prótese total, ou seja, mostrando que já perderam os dentes, o que pode ser da própria realidade brasileira, mas também pode ser pelo fato da doença não ter sido tratada e ter favorecido a perda precoce dos dentes. Mas essa informação, infelizmente, a gente não conseguiu, né, concluir. E os resultados preliminares do sequenciamento do exoma, e com o uso da bioinformática, mostrou que existe na literatura, nas bases de dados, muito poucas informações da população brasileira sobre a doença amelogênese imperfeita, especialmente, né, sobre as questões genéticas. As filtragens iniciais dos genes já mostraram diversos genes, né? Então, já houve a demonstração da mutação, né, da variante genética no AMEX, no FAM20A, no ATN1, no AMBN, no FAM83H. Isso os resultados preliminares, isso mostrando, confirmando aquela diversidade, né, que a gente vê no fenótipo. O AMEX, por exemplo, ele é uma proteína da síntese da matriz, então, onde há essa mutação, não se produz a matriz, né? É um tipo de alteração do esmalte. E a alteração, por exemplo, FAM20A e FAM83, são de alterações qualitativas, ou seja, o esmalte formou, mas ele não mineralizou. Então, ele vai se fragmentando porque ele não tem a capacidade de resistir à mastigação. Como conclusão, a gente chega que existe uma complexidade enorme dos dados, né, gerados pelo sequenciamento completo do exoma. A amelogênese tem diversos padrões, diversos genes envolvidos, e a gente está aí caminhando com uma necessidade de múltiplas análises por várias plataformas de bioinformática para complementar e aprofundar essa análise. Eu gostaria de agradecer, né,
os meus parceiros, o Laboratório de Genética Celular e Molecular do ICB, de Genética Humana, o programa de professor visitante, que nos tem contribuído com um professor de bioinformática, o SENEX da Faculdade de Odontologia e, especialmente, né, a Rede IPA, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.